Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. E hoje entra em campo contra o Peñarol e o Botafogo tá demais com a vantagem de 5-0 no placar. Arthur Jorge vai poupar alguns titulares para a final, né, pessoal? Porque se levar outros cartões amarelos pendurados, pode ficar de fora na final. Bora acompanhar esse videozinho que está topíssimo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante pra gente. Agora, bora comigo assistir esse vídeo até o final, pessoal. Discussão sobre possível mudança de sede, ela já começou nos bastidores, né, extraoficialmente, tão logo o jogo acabou. Inclusive a Rádio Mitre, aqui de Buenos Aires, noticiou ontem que o estádio do Independiente, o estádio Libertadores da América, cresce como candidato caso a final não seja no Monumental. Oficialmente, a Conmebol nega a todo instante. Inclusive né? publicou uma foto do Monumental de Nunes nesta quarta-feira. Mas extraoficialmente o que se ouve é de que se tem alguma dúvida do nível colaborativo do River Plate para que essa final entre dois brasileiros aconteça no seu estádio e do receio da Conmebol de não ter um estádio totalmente cheio, porque ele de fato é muito grande e há o deslocamento, numa final. Mas por enquanto é só conversa de bastidor que certamente vai esquentar a partir da confirmação do Botafogo como finalista. E o estádio do Independiente é para 40 mil pessoas, parece mais adequado para receber duas torcidas brasileiras, essa é a visão que se tem. É o que a gente acaba percebendo por parte da Conmebol. O Monumental, a gente volta a dizer, tem capacidade para 86 mil torcedores, né? E a resistência do dono, que é o River Plate. E aí já tem essa história. Então começam os ingredientes para fechar o Monumental para a final. Vamos aguardar. O fato é que em Montevidéu, aqui atravessando o Rio da Plata, temos o outro brasileiro em busca da vaga na final, muito perto da vaga na final. Afinal, tem 5-0 de vantagem o Botafogo sobre o Peñarol. O estádio mudou, né? Vai para o Centenário, agora não mais no Campeão del Siglo. Mas vamos lá, vamos para Montevidéu, aqui pertinho, com o Rafael Marques e as informações do Botafogo. Fala, Rafa! Tivemos uma terça-feira bastante agitada aqui em Montevidéu, capital uruguaia, palco do jogo de logo mais entre Botafogo e Peñarol, jogo da volta, semifinal da Libertadores da América. E foi um dia muito agitado, principalmente pelos bastidores, né? O Fansport está acompanhando toda essa celeuma envolvendo a marcação do jogo e principalmente a presença ou não dos torcedores do Botafogo no estádio, desde a manifestação do ministro do Interior aqui do Uruguai, o Nicolás Martinelli, na última segunda-feira pela manhã, ficou naquela expectativa para saber se, afinal de contas, os torcedores que estão vindo do Brasil aqui para o Uruguai poderiam ou não ter acesso ao estádio. É importante pontuar que tão logo houve essa manifestação por parte das autoridades do Uruguai, o Botafogo foi o primeiro a reagir através das suas redes sociais, pedindo até apoio ao Itamaraty, à Polícia Federal, à Conmebol, para que houvesse um suporte na tentativa de manter a natureza do jogo, que é uma partida acontecendo com as torcidas do time local e do time visitante. Na noite da última segunda-feira, a CBF entrou em contato com a Conmebol e começou a haver uma costura para que o Botafogo tivesse o seu pedido atendido. E a Conmebol estabeleceu um prazo para a Associação Uruguaia de Futebol e para o Peñarol até às 10 da manhã de ontem, para poder fazer a sua verificação sobre a segurança do campeão del Siglo para esta partida. O tempo foi passando, 10, 11, meio-dia, 1, e nada vinha em caráter oficial. Isso porque as autoridades locais conversavam ao longo do dia com o Peñarol, com a Conmebol e também com a Associação Uruguaia de Futebol na busca de um melhor entendimento. Olha, o Peñarol como instituição, eles lamentavelmente foram muito bélicos desde o episódio da semana passada, que também foi lamentável, mas eles apenas fizeram uma sequência de ações que inflamaram ainda mais os ânimos dos torcedores e sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, se, né, enfim, se o presidente, as declarações dele são certas ou não, o nosso papel aqui é pacificar. E a gente entende que a Conmebol ela foi muito hábil e muito inteligente de escolher, né, de chegar nessa solução. É uma solução muito equilibrada que preserva principalmente a segurança da torcida, do clube, e preserva também o regulamento da competição.
volvemos a repetir que no es la solución que queríamos, pero muchas veces hay que tomar decisiones y a las 5 o 6 de la tarde como mucho se nos iba a comunicar que el partido iba a ser sacado de Uruguay o que lo iban a mandar a jugarse sin público y bueno, el mal menor dentro de las opciones que nos quedaba era el de tomar la posición del Estadio Centenario, que hablado con nuestro cuerpo técnico, con nuestros jugadores, lo que querían era sí o sí estar con nuestro público. Não vimos grandes problemas aqui na cidade de Montevidéu. Os torcedores do Botafogo, inteligentemente, estão evitando sair às ruas com o uniforme do Botafogo. Isso também causa um pouco mais de segurança. Até agora, nenhum registro muito acentuado. E, por enquanto, né, a expectativa é realmente para a bola rolando depois de uma terça-feira muito densa, muito intensa nos bastidores. Finalmente, vamos falar de futebol ao longo da programação, já que o jogo entre Peñarol e Botafogo será no estádio Centenário. Isso, e voltamos a Buenos Aires falando ao vivo. Eu lembro aqui, a gente fala da frente da concentração do Atlético Mineiro. Daqui a pouco o Vitor vai falar e a gente vai acompanhar também essa entrevista nos canais ESPN. Mudou, ainda bem que temos torcida dos dois times, porque seria uma derrota muito grande do futebol ter, por exemplo, só a torcida do Peñarol numa semifinal de Libertadores. Mas para o Botafogo, muda alguma coisa em questão de ficar ainda mais tranquilo ou não muda nada? De maneira bem prática, muda pouco do ponto de vista esportivo, porque a semifinal já acabou, né? Então, assim, esportivamente não muda nada. Claro que é melhor jogar no Centenário para o Botafogo do que no Campeão del Siglo, mas não vai mudar porque nada. Porque a pressão é menor, é menos caldeirão. Exatamente, mas porque a série já acabou. Então, quanto a isso, do ponto de vista de segurança para os jogadores, inclusive, e para os torcedores, também é melhor jogar no Centenário, porque o Campeão del Siglo, ele é um caldeirão, né? É um estádio muito ruim para se enfrentar o Peñarol, é difícil, a pressão é muito grande. A gente viu o recebimento, a entrada em campo, a festa que foi Peñarol e Flamengo, uma festa belíssima, diga-se de passagem, como é difícil jogar lá. Então, e não pense que os 5-0 vão diminuir essa festa do torcedor do Peñarol. De maneira alguma. Que joga até pela honra. Exato, e o Peñarol desde 2011 não chega onde chegou, então tem que fazer festa mesmo. Agora, o que ao termos o jogo no Centenário com torcida, impede-se uma tremenda sacanagem de ser feita, porque o que o Peñarol queria fazer é uma retaliação ao que aconteceu na semana passada, e aí a discussão de até que ponto é responsabilidade dos torcedores, até que ponto foi excesso da polícia, ou o que é de parte a parte, é uma segunda discussão. Mas o que o Peñarol e a segurança de Montevidéu tentaram fazer nesse episódio foi retaliação, o que seria uma tremenda sacanagem. A postura do Botafogo foi corretíssima, gostei bastante. A Conmebol se posicionou muito bem ao lado do time brasileiro. A gente está acostumado a apontar como nessas divididas os clubes brasileiros muitas vezes se veem a pé com a Conmebol. Dessa vez, entendo eu, a Confederação Sul-Americana esteve muito bem ao lado do Botafogo, a própria CBF intervindo também em relação à Conmebol. A nota que o Botafogo soltou anteontem, se eu não me engano, ela tem um trecho que para mim assim é matador em relação a esse episódio, né? Porque a segurança, ela é a obrigação da cidade que recebe o jogo e do clube, né? No estádio do clube que manda o jogo. E se o próprio clube, se a própria cidade, as autoridades de segurança admitem a sua incapacidade em cumprir essa tarefa, eles não podem ser beneficiados por isso, eles têm que ser prejudicados por isso. E ao não termos torcida no Campeão del Siglo, o Peñarol seria beneficiado, né? Então foi bem a Conmebol em pressionar o Peñarol, falou, então eu vou jogar portão fechado ou fora do Uruguai. Rapidinho pintou o Centenário, torcida das duas equipes, vamos pro jogo, questão protocolar, porque o Botafogo tá na final. Como ontem a dificuldade do Atlético Mineiro para chegar no Monumental de Nunes, isso vale também para o que está acontecendo em Montevidéu. Não é a primeira vez que Buenos Aires ou Montevidéu recebem jogos importantes e há todo um esquema de segurança, então não é novidade. Enfim, é um estádio que permite maior segurança, ainda bem, né, Abel, que a gente tem aí as duas torcidas indo a campo nesta noite. Eu assino embaixo. Tudo que o Zupac falou aí, eu só estou assinando. Pronto, já assinei, a caneta já está aqui do lado. Fale, professor. Acabou sendo a chamada solução de compromisso, né? Todo mundo cedeu um pouco. Não é nada do outro mundo. O Peñarol passou a vida jogando no Centenário, o Nacional também passou a vida jogando no Centenário, um estádio histórico. Para o Botafogo é ótimo dar uma arrefecida nessa pressão, no estádio maior. Agora, eu acho que podia aproveitar e a Conmebol dar um passinho atrás e reconhecer que é muito mais legal você fazer final de Libertadores na casa de quem chega.
Acho que podia aproveitar essa... Modelo antigo. Bagulho, modelo antigo. A gente não está na Europa, as pessoas não têm dinheiro para isso, o transporte aqui não é a mesma coisa. Já tivemos Fala aí, antecedentes professor. complicados Aproveita em relação a que isso. aproveita o seu discurso maravilhoso e fala qual foi a sugestão que eu dei agora para a final. Se não pudesse ser no Monumental de Nunes, qual foi a sugestão que eu dei em off aqui? Fala aí. Você falou para jogar em Miami. Não falei nada disso. Fala aí, professor. Madrid. Fala aí. Falou Miami. Falei Miami, não. Vamos fazer o óbvio. Newton Santos e Arena MRV. Que tal, Comebol? 2 jogos. Um no estádio Newton Santos e outro na Arena MRV. É data, né, Abel? É data, porque para encaixar com o Campeonato Brasileiro já está difícil. Tem data. Tem dezembro. Eu acho que é o óbvio, arroz e feijão. A gente está na América do Sul, a gente não está na Europa. É só uma sugestão, tá, Comebol? São Paulo. Só uma sugestão. Tá O que você acha, Edu? Eles não vão fazer Eu isso. sei que eles não vão fazer, mas para mim seria o ideal. Não vão mudar de um jogo único. Agora também já é uma tradição, jogo único. Mas, de repente, São Paulo. Mas também acho que não vai acontecer. O problema é que já tem gente que comprou passagem. Já tem movimento financeiro, né? E assim, a final em Buenos Aires, ela não só contemplaria o Monumental, mas ela gira a economia, né? Hotel, turismo, restaurante, e já tem gente comprando para vir para cá. Então, se por um acaso não for no Monumental, pelos motivos que a gente já conversou, repito, a Conmebol por enquanto nega, mas os bastidores começam a aquecer, possivelmente será aqui em Buenos Aires para não prejudicar quem já se movimentou. Os botafoguenses na semana passada, tão logo terminou o jogo, já foram para aqueles sites de busca de passagem de madrugada para comprar passagem. Tanto que o preço já subiu. E claro, imagino que alguns atleticanos depois do primeiro jogo também, nem todos, porque o atleticano estava com o pezinho atrás. Sim, porque o preço também disparou. Então, assim, mudar de estádio, mudar de cidade, mudar de país, acho que prejudicaria muita gente. Mas conceitualmente... Retiro minha sugestão. Olha, agora, só voltando a essa questão do jogo de hoje, houve uma... É óbvio que foi uma tentativa, como o Zupac falou ali, né, de tentar marcar uma posição dos uruguaios em relação a isso, e através do governo, né, porque se usa... toda a atitude é do governo, através do Ministério do Interior, né, para tentar marcar uma posição, olha o que fizeram lá com a gente e tal, então... ficou impossível fazer o jogo aqui. Houve uma queda de braço em que os uruguaios perderam, claramente perderam. Então, qual foi a solução? Diante de uma posição firme da Conmebol. A gente não pode dizer que dá para fazer o jogo com a torcida do Botafogo no Campeão del Siglo, porque a gente já falou que não garante. Então, o que a gente pode arrumar aqui? Bota no Centenário que aí a gente diz que dá. Porque ontem, inclusive, eu estava ouvindo a entrevista coletiva das autoridades. Eles podiam chegar à conclusão, olha, demos um jeito aqui, vamos dar segurança e vai jogar no Campeonato. Não vai ter Copa Por que não podiam fazer isso? no Uruguai e na Argentina também? Vai. A questão toda é a seguinte. Boa pergunta. Quando eles falam que não tem condição, por que do nada eles teriam condição? Aí falaram, não, aqui dá para fazer. E quando eles foram perguntados ontem na entrevista coletiva que eu estava ouvindo, por que poderia no Centenário e não no Campeão do Siglo, eles não tiveram resposta. Eles não souberam falar. Porque isso pode causar um problema para os próximos jogos do Peñarol no Campeão do Siglo, porque ano que vem ele vai estar na Libertadores. Então, se não tem segurança hoje, não vai ter ano que vem. Não vai ter no próximo, nunca. Eu entendo, assim, é um estádio com uma dificuldade muito grande de acesso, porque ele fica à beira de uma estrada, é muito longe do centro da cidade, então você só chega pela estrada, ou de um lado, ou vindo da direita, ou vindo da esquerda. Então, assim, para você chegar, não tem como você isolar os caminhos, o time tal chega por aqui, a torcida tal entra por ali e tal. A logística é mais difícil, mas fora isso, foi uma solução assim, perdemos a briga. Para não perdermos completamente, para não termos que fazer o estádio com portões fechados, ou então levar o jogo para outro lugar, que se comentava poderia ser a Assunção, então vamos fazer aqui no Centenário, a gente diz que dá, e seja como o que Deus quiser, porque o clima continua pesado, os torcedores nas ruas estão sofrendo isso, os torcedores do Botafogo estão evitando andar com a camisa do Botafogo em Montevidéu, porque há um ambiente carregadíssimo contra brasileiros lá, e foi uma solução que deram, mas que eu acho que não garante ainda a segurança nem de torcedores, nem da delegação do Botafogo para o jogo de hoje à noite. É tudo muito paliativo, né? Você tem os fogos no Monumental, não pode. Mas a Conmebol usa para fazer o clipe
da Libertadores as imagens dos fogos do Monumental. Tem Copa do Mundo, daqui a 5 anos, em Montevidéu e Buenos Aires. Hoje não tem segurança nem num e nem no outro. Não consegue fazer sequer uma escolta, um deslocamento minimamente seguro. O Botafogo ficou parado numa autopista. Que não é nenhuma novidade, porque anos atrás eles foram incapazes de garantir segurança do ônibus do River Plate, do Boca para chegar no Monumental e mudar o jogo para Madrid. Então, o que acontece no Uruguai, acontece no Brasil, acontece na Argentina, né? É uma vergonha. Discurso com atitude precisa ter um alinhamento aí, né? Porque uma coisa não pode, mas a gente usa em nosso benefício. Né? Ou vamos jogar aqui, ou vamos jogar acolá. Isso de um dia para o outro. Você imagina tirar o jogo de Montevidéu, com os botafoguenses em Montevidéu, e jogar em Assunção? O Zupac falou tudo. Seria uma tremenda sacanagem, um absurdo. O ministério, o governo, seja lá que ministério que seja lá do Uruguai, ou o Peñarol, falar assim, Ministério do Interior, não vai ter torcida do Botafogo porque a gente não pode garantir segurança. Isso aí é uma confissão de incapacidade. Não, confissão de incapacidade que já foi dada aqui internamente, né? Em São Paulo não tem jogo de 2 torcidas há muito tempo. Eu nem sou frontalmente... Que também é um absurdo. Eu nem sou frontalmente contra a torcida única, porque eu acho que enquanto poupar uma vida, está valendo. Mas reconheço que é um reconhecimento público da incapacidade de realizar o espetáculo. Isso em cidades grandes. Professor, a Comebol fez certo, viu, Edu? Se vocês não são capazes de dar segurança para a realização de um jogo, nós vamos tirar o jogo do Uruguai. Aí arrumaram rapidinho. Diga, Edu. A Comebol acabou dando um ponto final nessa história, né? Colocando uma parede. Deixou o Peñarol pendurado, né, Edu? Isso. Boa. Gostei da deixa. Mas, rapidinho, a primeira expressão que vem à minha mente é várzea. Mas o futebol de várzea é tão bem organizado que acho que essa expressão não cabe. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui a mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, estádio do Independente pode ser palco da final da Libertadores, diz Rádio Argentina. Pessoal, após a confirmação inicial da Comebol para que o mais Monumental ali sediasse a final da Libertadores de 2024, a possibilidade de mudança de local devido à eliminação do River Plate pelo Atlético Mineiro na noite desta terça-feira. Conforme informações da Rádio Mitre da Argentina, o jogo pode ir para o estádio Libertadores da América do Independente. E a preocupação da Comebol é com provável presença de 2 equipes brasileiras, visto que o Botafogo está com a vantagem gigantesca contra o Peñarol na outra semifinal. O MAS Monumental, com capacidade para mais de 80 mil espectadores, dificilmente alcançaria sua lotação máxima. O estádio Libertadores da América acomoda 42 mil pessoas, enquanto o de La Plata comporta 53 mil. O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, dia 30, às 21h30, contra o Peñarol no estádio Centenário pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após o 5-0 no jogo de ida do Newton Santos, o Glorioso pode perder por até 4 gols de diferença, que avança a inédita final da competição. E tomando 5 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E perdendo com mais de 5 gols, né, pessoal? Seja 6 gols ali, o Peñarol ganha, que eu acho que isso seria muito bem, que isso nunca vai, não vamos dizer nunca, né, pessoal, que é muito improvável acontecer. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha uma excelente quarta-feira e que venha a vitória aí, né, pessoal? Que a gente tanto sonha, a glória eterna.